Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Depois voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira, ao vivo, na Prever FM. Bom, você que vai acompanhar os shows, toda a programação festiva com relação aos 170 anos da cidade de Botucatu, 18h30 hoje, tem a banda Darunda, né? Às 18h30, 19h45, Browntown, 19h45 hoje, 21h, Dupla Dubrô. São os shows dos artistas locais em comemoração aos 170 anos de Botucatu. Amanhã tem Paulo Mícolos, uma série de atrações. Vamos conversar com o prefeito municipal Fábio Leite nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Juliana, bom dia, amigos da Rádio Prever FM. Um prazerzão estar aqui com vocês nessa sexta-feira novamente. Prefeito, fazendo parte da nossa equipe agora está a Natália. A Juliana nos deixou, infelizmente. Abandonou. Então a Natália está com a gente agora nesta manhã de sexta-feira também. A partir de dias atrás, desta semana, já está com a gente. Prefeito... Prazer, Natália. Ótimo dia para você também. Igualmente. Prefeito, essa semana, como é que começou? Nós tivemos principalmente boas notícias no campo esportivo para a cidade de Botucatu, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Essa semana também, você se lembra que no dia 2 de janeiro, o primeiro ato como prefeito, ele foi a assinatura de convênios da prefeitura com as entidades do terceiro setor, entidades essas parceiras da prefeitura de longa data que desempenham um trabalho importantíssimo para o município nas áreas de esporte, social, com crianças, com idosos, enfim, programas extraordinários, e nessa semana não foi diferente. Nós tivemos a ampliação desses convênios, então essa semana nós assinamos, se eu não estou enganado, outros 10 convênios relacionados a atividades esportivas, entre elas o atletismo. Tivemos a assinatura também de convênios relacionados às emendas impositivas dos vereadores, né, de proposições feitas pelo Legislativo, aprovadas e tocadas pelo Executivo. Então, uma semana muito produtiva nesse sentido, Márcio, porque a gente continua e segue ampliando essa parceria entre a Prefeitura e as entidades do terceiro setor. Prefeito, é até importante, na segunda-feira a gente vai ter aqui até um técnico, o Mário, né, e com 2 atletas aqui, né, que vão participar aqui falando a respeito de Botucatu, que está se destacando em vários segmentos esportivos. Isso aí, além de tem que ter sempre um incentivo também do poder público, porque nós temos um potencial esportivo muito grande na cidade, né, prefeito? Muito grande, Márcio. Na realidade, a nossa programação, né, e as ações que a gente desenvolve, elas começam desde a base. Uhum. Então, todos esses programas, todos esses convênios que nós reportamos aqui durante as nossas entrevistas e que serão reportados aí num futuro próximo, são convênios que começam com as escolinhas lá com a nossa criançada. E aí você tem todo um planejamento, né, didático, pedagógico, no caso da educação, e esportivo, de forma que essas crianças tenham como se fosse um plano de carreira esportivo, de forma a irem se desenvolvendo, e aqueles casos que se destacarem, a Prefeitura tem, aí não mais nos convênios, em ações específicas, os apoios para os atletas que representam Botucatu em competições. Então, por exemplo, o Bolsa Atleta é uma das condições que a gente tem da Prefeitura, programa esse também ampliado nesse ano, onde a gente incentiva aqueles atletas que foram formados nas nossas bases e que agora representam Botucatu nas mais diversas modalidades. Esporte, cultura, educação, turismo, são áreas, Márcio, que a gente investe pesado desde da formação, desde as nossas, carinhosamente aqui da nossa molecada, porque a gente sabe que é isso que garante um futuro digno e um futuro fora de álcool, de drogas, de violência, para todos esses mini cidadãos aí que são atendidos nesses programas. Prefeito, essa semana você esteve visitando também o pronto-socorro municipal. E ontem, coincidentemente, ontem à noite, por volta de 19h30, eu passei de frente ao pronto-socorro, bastante gente, muita gente aguardando e tudo mais. Qual que é a situação atual do pronto-socorro? A gente sabe, a gente até orienta as pessoas de procurarem as unidades de saúde próximas aos seus bairros. Mas quando é uma situação emergencial, inevitavelmente a pessoa vai até o pronto-socorro municipal. Como é que está a situação? O prefeito esteve lá, o que o prefeito pôde visitar em loco, o que o prefeito percebeu? Márcio, essa condição do ano, né, essa época do ano agora que se inicia em abril e se estende até mais ou menos meados do mês de julho, ela é historicamente um período de mais sobrecarga nos pronto-socorros, tanto adulto quanto infantil.
infantil, especialmente por conta das bronquiolites, das viroses aí, desse momento de mudança de temperatura. Mas, independente disso, eu estive lá no domingo no pronto-socorro adulto, verificando pessoalmente, cheguei ali por volta das 16 horas, 16h15 mais ou menos, e fiquei até o início da noite acompanhando todos os passos da operação. A gente, essa semana, inclusive estou falando contigo agora e daqui 13 minutos se inicia uma nova reunião. Nós, nesses últimos quase que 10 dias, temos que diariamente nos reunido na prefeitura, e na semana que vem, ali por volta da quarta, quinta-feira, então com certeza na nossa próxima entrevista da sexta-feira, nós já teremos divulgado um novo pacote de urgência e emergência em Botucatu. Então a gente vem acompanhando muito de perto essa realidade. As reclamações que estão sendo feitas pelos nossos munícipes, elas são legítimas, é importante a gente deixar claro isso. A gente tem no pronto-socorro ali especificamente 2 tipos de gargalo. Um é a quantidade de atendimentos, ou o tratamento, o acolhimento que a gente dá para o paciente no início de todo o processo. Então a gente tem um acúmulo de pessoas ali. E a gente também tem uma questão bastante importante a ser tratada, que é o tempo de espera para os resultados de exame. Então você tem pacientes, por exemplo, que são até atendidos prontamente, passam pela triagem, passam pelo médico no intervalo de 5 a 17 minutos, mas depois tem uma carga, um tempo de espera muito grande aguardando o resultado de exame. Então, todo esse cenário ele está mapeado. Nós temos trabalhado, como eu disse, diariamente a montagem de um novo programa, de um novo protocolo de urgência e emergência em Botucatu, e que a gente divulga na próxima segunda-feira, tratando especificamente essas questões. Outro detalhe importante é de que esse pronto-socorro adulto, ele é um pronto-socorro regional. Então, para você ter uma ideia, Márcio, se a gente levar em conta todo o exercício de 2024, algo em torno de 15% do atendimento que é feito no pronto-socorro adulto é de pacientes de fora do Botucatu. Então, apesar de ser uma solução que nós divulgaremos na semana que vem, exclusiva, específica, né, feita da cidade de Botucatu, com recursos da cidade de Botucatu, ali é um equipamento que tem esse âmbito, essa característica regional, mas toda essa operação está sendo tratada, está sendo remodelada, e na semana que vem a gente faz essa divulgação para cuidar, para tratar, para dar dignidade nesse atendimento ao nosso cidadão botucatuense. Prefeito, a gente acabou de falar, antes da sua participação, que segunda-feira começa efetivamente em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a influenza, né? Botucatu também preparada para isso, e a gente espera que as pessoas compareçam para se vacinar, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Ontem, depois da reunião sobre o pronto-socorro, nós tivemos uma reunião para fazer os acompanhamentos do Hospital do Bairro, né, das cirurgias do Hospital do Bairro, que graças a Deus vêm sendo desenvolvidas aí com maestria, e na sequência nós tratamos essa campanha da influenza, esses programas de vacinação na realidade. A equipe de saúde da prefeitura mais uma vez preparada, então também haverá aí uma divulgação em massa para toda a nossa população dos procedimentos, dos cuidados relacionados aos programas de vacinação genericamente, não só em relação à influenza. Então, um momento também de preocupação importante da sociedade, né, do Brasil, do estado de São Paulo, e Botucatu não é diferente, para que a gente possa prevenir a população de doenças como essa. Então, é importante que, dentro dos protocolos que serão divulgados pela Secretaria de Saúde do município, aqueles cidadãos que se enquadrarem, né, aqueles cidadãos que estiverem aí, primeiro nas filas de prioridade, depois no restante do programa, que realmente façam adesão, que participem, porque isso só tem um benefício para a saúde do próprio cidadão. Então, é dessa forma que a gente vai seguindo, Márcio. Prefeito, bom dia. Nós tivemos anúncio, né, no começo dessa semana das obras ali de recuperação na rua Veiga Russo. Inclusive, nós tivemos o contato de alguns ouvintes, um em especial, comentando que ele viu somente movimentação de trabalhadores ali na rua durante a madrugada, e que durante o dia a obra estaria abandonada com apenas alguns cones e tudo mais, e o recorte ali no asfalto. Como é que está essa obra? Ela já foi concluída? Ela está ainda em movimentação? Até porque nós tivemos chuva logo no dia seguinte de início, né, dessa obra. Exatamente, Ellen. Essa obra foi inclusive uma publicação que eu fiz nas minhas redes sociais no domingo. Eu tenho por hábito, aos finais de semana, que aí a gente tem uma agenda um pouco menos intensa no gabinete, de rodar a cidade, e essa obra eu identifiquei no último domingo. Foi uma obra licitada pela prefeitura, então é importante dizer que todo esse trabalho, toda essa licitação foi feita através de procedimentos absolutamente legais, feitos pela prefeitura, mas a execução foi no nível que eu divulguei no domingo. Então a gente viu vistos alguns problemas
bem na parte mediana da obra, bem no meio da rua. De infraestrutura e especialmente a Procuradoria seguiram aí o rito para notificar a empresa e acionar aquele período que a gente tem de garantia, né? É comum que aconteça. Prontamente, na segunda-feira, já as intervenções começaram, como o ouvinte falou, parte delas feitas inclusive em horários fora do horário comercial, fora do expediente. Lógico que as chuvas, né, desses 2 dias, desses 2 ou 3 períodos dessa semana interferem na programação, mas é uma obra, uma recuperação que segue sendo feita por esse terceiro, por essa empresa licitada e acompanhada pela Prefeitura. Algumas pessoas até me perguntaram, prefeito, você inaugurou essa obra há 15, 20 dias, como que não viu esse defeito? Isso é aqueles vícios que a gente fala que num primeiro momento você não consegue identificar, porque ele está relacionado à base, à subbase de onde foi colocada o asfalto, de onde foi colocada a capa, então ele surge depois de um certo tempo, e é em cima dessa correção que está sendo trabalhada agora, por óbvio, mais uma vez, como você falou, né? A questão do tempo, a questão das chuvas atrapalha, nós estamos falando de um trabalho de base e de pavimentação, mas uma obra que já se iniciou o reparo e agora ele segue até que ela seja concluída. O prefeito, falando em obras, e como é que está o andamento daquela obra na Vital Brasil, próximo à estação rodoviária? Tivemos chuvas e tudo mais, e ontem, coincidentemente, eu fui buscar um parente que chegou na rodoviária e pude ver também que a coisa está andando, mas é uma obra que demanda tempo, é uma obra que precisa realmente ser feita, mas que também incomoda os moradores, e principalmente o horário que eu fui buscar a pessoa na rodoviária era o horário de saída do trabalho, depois das 18h30, 19 horas, foi terrível até chegar na rodoviária. Mas existe uma previsão, está dentro do cronograma da Prefeitura, prefeito? Sim, Márcio. É importante a gente dar o contexto, eu preciso me alongar um pouquinho nessa resposta. Uhum. Essa é uma obra que faz parte de todo aquele pacote de drenagem que se iniciou há anos atrás, especialmente ali depois do ano de 2020, na gestão do nosso ex-prefeito Mário Pardini. Então ela é uma obra que vai contribuir com todo esse processo, com todo esse projeto de drenagem que se iniciou ali na calha do Lava Pés, obras do Lava Pés que também seguem, né? Então vocês têm acompanhado, as obras ali no Lava Pés estão mais ou menos na altura do Mercadão, a ponte do Mercadão inclusive já foi demolida e agora está sendo reconstruída, e ali no Mercadão também eu fiz o aditamento do contrato, coloquei mais dinheiro público para que a gente resolva também a questão da drenagem daquele fundo do Mercadão ali no estacionamento. Então essa obra da rodoviária ela contribui também em todo esse sistema, por ser uma obra de drenagem e pela dificuldade até da engenharia. É uma obra que vai tomar algum tempo, como vem tomando, e vocês de novo têm acompanhado. Essa obra, Márcio, para você ter uma ideia, inclusive as obras grandes do município, nós temos acompanhamento mensal dentro do gabinete. Então a gente traz as empreiteiras, né, as empresas contratadas, as equipes de infraestrutura, e dentro do gabinete a gente vai fazendo o acompanhamento. E especificamente para essa obra da rodoviária, eu te diria assim, em média, a gente tem um atraso nessa obra da ordem de 20 a 25 dias. Atraso esse que nesse momento ainda não compromete o cronograma. Então, que fase que aquela obra está? Toda a parte do avanço do gabião, que é aquela proteção nas margens, ela já foi feita. Nesse momento, a empreiteira segue subindo as estruturas da ponte da Vital Brasil, especificamente ali onde você pergunta. Concluídas as estruturas das pontes, a gente conclui toda a parte de gabião. Então, toda essa proteção lateral da ponte, ela é finalizada. Essa obra, ela tem um momento mais crítico, que é a passagem sob a Floriano Peixoto. Então, a solução de drenagem ali da rodoviária, ela não é só na frente da rodoviária. Essa intervenção ou essa obra, ela vai passar por baixo da Floriano Peixoto, chegando ali na Paula Vieira. É o trecho mais complicado. E nessa programação que nós temos, essa passagem sobre a Floriano Peixoto, ela tem que acontecer obrigatoriamente no período de férias escolares, porque em algum momento dessa passagem nós teremos interdições ali na Floriano Peixoto, e a gente sabe que é um eixo de ligação muito importante entre bairro e centro. Então, como eu disse, Márcio, uma obra que tem dentro desse contexto de drenagem do município, tem um atraso aí da ordem de 20 a 25 dias, mas que precisa ajustar esse cronograma para que ali no final de junho, começo de julho, a gente já esteja com essa obra sob a Floriano. Isso significa dizer que tudo que tiver por trás, então os gabiões, a ponte, já estão prontos nesse período, Márcio. Prefeito, já no finalzinho, a expectativa para o início das festividades dos 170 anos de Botucatu. Começa hoje, artistas locais,
e vai até o dia 14 com um grande show de Fernando Sorocaba. Qual a expectativa do prefeito? Márcio, um evento feito com muito carinho, com muito capricho para o povo botucatuense. Essa é uma festividade que celebra os 170 anos da nossa história, uma cidade maravilhosa que todos nós aqui botucatuenses somos apaixonados e que merece um evento desse porte, um evento dessa magnitude. Talvez na história de Botucatu a gente não tenha, nesses 170 anos, uma configuração de celebração do aniversário com artistas, com nomes tão renomados como a gente tem nesse ano. E um detalhe importante, eu estive lá ontem, então a gente colocou toda a programação da festa também focada nos nossos empreendedores, nos nossos artistas locais. Então, como você já vem veiculando na Rádio Prever, a gente tem hoje a sexta-feira dedicada exclusivamente a artistas de Botucatu. Teremos a apresentação de 3 grupos no palco principal. Amanhã, sábado, é o momento, o tema do rock, com Paulo Miklos e orquestra. No domingo, nós temos um momento dos católicos, então a gente reservou o domingo para uma grande missa campal, onde a Cúria de Botucatu, as paróquias, as igrejas de Botucatu entraram no projeto. E ao final de uma grande missa campal, a gente tem o show do Tiago Brado. Aí a semana se inicia com uma programação exclusivamente local. A gente tem um palco alternativo, onde de segunda a quinta-feira artistas locais vão tocar, porque a feira e a festa continuam ao longo da semana. Na outra sexta-feira a gente repete a mesma estratégia, então mais 3 shows de artistas locais no palco principal. Chegando no sábado, o sábado gospel, que a gente tem por tradição aqui em Botucatu também com a participação das igrejas evangélicas, num grande culto campal e depois o show do Paulo César Baruch. No domingo é o dia dedicado ao samba, com o Pichote, e segunda-feira o encerramento da festa com o Fernando Sorocaba. Como eu disse, Márcio, ontem estive no local. Nós temos uma área, para você ter uma ideia, de 700 metros quadrados, é uma cobertura de tendas de 10 por 70, onde os artesãos de Botucatu que se interessaram e se cadastraram vão ter as suas atividades desenvolvidas absolutamente gratuitas, de graça. Então, nenhum artesão de Botucatu pagou para estar naquele local. Eu disse ontem para um artista aqui de Botucatu, eles estão de frente para o palco, na região central da festa, fundo para o palco alternativo e cercados pela praça de alimentação. A praça de alimentação também, a gente tem quase que 4 dezenas aí de opções de culinária, de bebida, e também teremos, a gente conseguiu acelerar a presença de um parque, o mesmo parque que vem em Botucatu anualmente, ali no Shopping Parque Botucatu. Então uma estrutura muito bacana sendo montada para a nossa população, todos os shows absolutamente gratuitos, sem nenhuma necessidade de pagamento, sem nenhuma necessidade de contrapartida. Organizamos também, Márcio, como fizemos no Carnaval, as linhas que nesse período são ociosas, elas estarão transportando passageiros do terminal urbano até o local da festa e vice-versa. Então a gente vai ter ônibus de meia hora, de 15 em 15 minutos. E de novo, para que algumas fake news aí não se apropriem de informação indevida, linhas essas que não estavam operando durante o período da festa. Então não tem nenhum prejuízo ao sistema de transporte público. É uma festa pensada, Márcio, para o povo de Botucatu, para a nossa região, para a gente comemorar esses 170 anos aí em grande estilo. E detalhe, né? Para você ter uma ideia, como eu disse ontem, eu estive lá e uma das pessoas que vai trabalhar na praça de alimentação estava descarregando o seu caminhão, Márcio, e emocionado, chorando, porque falou que nunca teve oportunidade na nossa região de participar de uma festa desse padrão, com essa organização. Então foi muito bonito, o coração da gente fica realmente enorme aí de saber que a estrutura que foi montada está agradando não só a nossa população, que vai usufruir dos shows gratuitamente, mas também as pessoas que ali vão desenvolver suas atividades. Olha, prefeito, comentando com algumas pessoas, né, não só com colegas de trabalho, mas com pessoas do meu convívio, o aspecto do primeiro teste que foi feito nesse novo local, no Carnaval, foi muito positivo. Eu não ouvi nenhuma crítica com relação a isso, né? Que existem aquelas pessoas, a gente estava no centro, agora está longe, mas quando está no centro faz barulho. Enfim, agora está num local distante, né? Um local que não era o local, mas de repente se tornou um local. Foi feito o teste no Carnaval positivamente e a gente espera, prefeito, que durante o aniversário da cidade, que todas as pessoas possam se divertir com segurança, com a praça da alimentação, gerando renda para as pessoas, com artesanato e tudo mais, num clima muito legal para comemorar essa data tão importante que é o aniversário da nossa terra, da nossa Botucatu, né, prefeito?
Você está coberto de razão, Márcio. Esse é o jornalismo que eu falo, que é o jornalismo sério, é o jornalismo de prestação de serviço. Não porque elogia o poder público ou simplesmente é a favor do poder público, porque dá notícia, dá a informação como ela realmente é. O Carnaval foi uma primeira experiência que nós tivemos lá, Márcio, e sabe quantas ocorrências nós tivemos durante os 4 dias de Carnaval? 0. E isso não é força de expressão. Durante 4 dias de festa, um formato montado para a família botucatuense, para a família do nosso Polo Cuesta, de altíssimo nível, teve 0 ocorrência. E é assim que a gente está cercando, é assim que a gente está programando também o aniversário da cidade. A gente quer que ali seja um momento de descontração, um momento de diversão. Mais uma vez, a nossa população merece. Eu recebi aqui, Márcio, para você ter uma ideia, desculpa me alongar, eu peço perdão, mas é importante você ter essa informação. Eu recebi no dia de ontem aqui a presidente da SPPrev. Vocês sabem que eu tenho trabalhado duro para voltar, para restabelecer o atendimento da SPPrev no município de Botucatu, e ontem eu tive a honra de receber a doutora Marina, a presidente da SPPrev, e eu fui rodar a cidade com ela para mostrar os equipamentos públicos, né? E ela se lembrou das chuvas do dia 10 de fevereiro de 2020 e lembrou da solidariedade do nosso povo. E a frase que eu usei para ela foi o seguinte, falei, olha, em Botucatu a senhora vai encontrar um povo solícito, um povo trabalhador, um povo sério, um povo que quer o bem do próximo. Então essa festa, não só o Carnaval, como o aniversário da cidade, ela foi pensada, você vai ver, vá lá, Márcio, com a sua família, ela foi pensada para que de fato a nossa população tenha esse momento de diversão, esse momento de descontração gratuitamente e possa usufruir. E nada tem a ver, de novo, com essas fake news. O prefeito está gastando no aniversário da cidade e não está gastando na iniciativa A, na iniciativa B. Isso não tem nada a ver, são recursos completamente diferentes, são iniciativas completamente diferentes. Essa festa da cidade está sendo organizada pelas secretarias de Cultura, Turismo, Esportes e Comunicação. Você fala, Fábio, mas o que o esporte tem a ver com isso? É aquela pegada do desenvolvimento econômico do município, a integração das pastas, uma só prefeitura. Então, tudo feito com muito carinho. Márcio, eu queria que fosse uma surpresa, mas eu tenho a obrigação de dar esse spoiler para vocês. Opa. A gente trouxe um parque na festa, e um dos equipamentos desse parque é uma roda gigante de 30 metros de altura, 40 toneladas, que está sendo instalada, se eu não me engano, agora pela manhã, lá no local do evento. É a mesma roda gigante que foi feita naquele show de quase 1 milhão de pessoas da Ana Castela. Só para você ter uma ideia do padrão, do nível da festa que está sendo colocado. Aí as pessoas vão dizer, Fábio, mas o parque você tem que pagar pela atração. Também haverão as atrações, como a gente fez no Carnaval, gratuitas para a nossa criançada. Então, os brinquedos infláveis, o sucesso que foi ali a espuma, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas foi uma delícia a festa da espuma. Então, tudo isso, tudo pensado para o nosso cidadão. Você vai ter atrações que são pagas, que é o parque, mas você tem atrações gratuitas. Você tem empresários, pessoas que vão vender produtos como a praça de alimentação, e você tem pessoas que estão ali vendendo seus produtos gratuitamente, né? O espaço gratuito, como o caso dos artesãos. Então, tudo uma conexão aí, um grande tabuleiro para oferecer para a nossa cidade esse momento de diversão, de entretenimento, Márcio. Prefeito, gostaríamos de agradecer a sua participação nessa sexta-feira. Hoje a gente se alongou um pouco mais. Afinal de contas, estamos começando as festividades do aniversário da cidade de Botucatu. Muito obrigado, prefeito. Que tudo corra bem nesse final de semana e a gente se fala na próxima sexta-feira. Um grande abraço, bom final de semana, prefeito. Um enorme abraço para vocês também. Bem-vinda, Natália. Muito obrigado pela oportunidade, Márcio. Desculpa esse alongamento aí de 5 minutos adicionais. Tenha uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Um abraço, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeito FM.